Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Maravilha. Antes de mais nada, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja assistindo essa aula, independentemente do horário. Vamos lá? Sou o professor Marco Luciano e estou aqui, galera, para a gente fazer o nosso trabalho direcionado para a sua preparação para concurso público. O tema da aula de hoje, galera, função do segundo grau. O segundo grau é um tema muito importante, muito cobrado, muitos modelos de questões e que merece demais a nossa atenção, certo? Então a gente vai começar, a gente vai firme, vai forte e vai feliz. Tudo bem, galera? E o que é que eu quero trazer para você antes da gente começar esse bloco, tá certo? Até mesmo para te dar um aviso importante. Esse primeiro e o segundo bloco, os dois primeiros, devem ser blocos bem teóricos, certo? Onde eu vou tentar esmiuçar o entendimento do assunto para que depois a gente vá desenvolvendo os exercícios, tá certo? Para que a gente vá mostrando aonde é que está cada ponto, como é que essa teoria que foi apresentada é cobrada, como é que ela é cobrada, como é que ela foi utilizada, tá certo? Só que em cada assunto a gente vai dando exemplos para a gente ir guardando, tá? A teoria, vendo como é que isso é cobrado da gente. Vamos começar? Vamos nessa. Vamos firmes, vamos fortes, vamos juntos e felizes. Vou desaparecer, já já eu volto. Valeu, galera. Então, minha gente, olha só. Quando a gente fala de função do segundo grau, tá? A gente tem aqui a ideia, a noção dela, que é a seguinte, ó, a noção inicial. Função quadrática, por que, Marco, função quadrática? Função do segundo grau ou função quadrática ou ainda função polinomial do segundo grau, tá certo? Então, função quadrática é toda função de R em R, função de R em R, que pode aparecer assim na sua prova, ó, de R em R, beleza? Definida de que maneira, ó? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou ainda y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, B e C são números reais. E outra coisa, A, B e C tem nome. Quais são os nomes de A, B e C? São os coeficientes. Coeficientes da função, tá certo? Então, eles são os coeficientes. Eles são números reais, com um detalhe de que esse A precisa ser sempre um número real diferente de zero. Porque se por um acaso ele for igual a zero, esse termo aqui desaparece, ó. O termo de segundo grau desaparece, beleza? Uma coisa que a gente já pode perceber é que o coeficiente A ele está associado ao termo de segundo grau, beleza? Ou seja, ele está multiplicando a variável independente elevada ao expoente 2, ou seja, x ao quadrado. O coeficiente B está associado ao termo de primeiro grau. E o coeficiente C, ele também é chamado de termo Q independente, tá certo? Então, A, coeficiente associado ao termo de segundo grau, B, associado ao termo de primeiro grau, coeficiente associado ao termo de primeiro grau, e C é o coeficiente que é chamado de termo independente, porque ele não está associado à variável independente. É como se fosse C vezes x elevado a zero, tá? E x elevado a zero é 1. Então, galera, tá aqui essa ideia. Vamos prosseguir. Vamos lá. Aqui estão alguns exemplos. E por que esses exemplos, Marco? Porque para a gente entender bem a função do segundo grau, a gente precisa separar bem os coeficientes, porque esses coeficientes eles vão ter características, vão determinar certas características gráficas, tá certo? Vão dizer certas coisas sobre a função do segundo grau. Então, f de x igual a 5x ao quadrado menos 4x mais 9 é uma função do segundo grau, em que a é igual a 5, b é igual a menos 4 e o c é igual a 9, certo? Então, estão aqui os valores, ó. Termo do segundo grau, coeficiente do termo do segundo grau, b, coeficiente do termo de primeiro grau e c, certo? É o termo independente. Já nessa outra aqui, no exemplo B, y igual a 0,3x ao quadrado
menos 7. 0,3 vezes x ao quadrado menos 7. Função quadrática, função do segundo grau, em que o a é 0,3. O valor de b, repare que o b não está lá escrito um termo de primeiro grau, então esse b é igual a zero. E o termo independente, c igual a menos 7. Na de baixo, letra C, h de x é igual a menos 9x ao quadrado, mais 0,45 de x. Outra função do segundo grau, onde o a é igual a menos 9, o b é igual a 0,45 e o termo independente é igual a zero. Então, repare, por favor, que, por exemplo, esse b igual a zero vai dizer o que para a gente? Vai dizer algo importante sobre a função do segundo grau, vai dizer algo sobre suas raízes. Quando c for igual a zero, vai dizer também sobre o gráfico. Tá claro? Vai dizer algo importante sobre o gráfico. Como é que esse gráfico se comporta. Então é por isso que a gente precisa destacar bem esses coeficientes. Letra D, g de x igual a menos 0,7x ao quadrado, 75 menos 0,75x ao quadrado. É uma função de segundo grau em que o coeficiente a é menos 0,75. O b e o c ambos são iguais a zero. Beleza, gente? Maravilha. Então, tá aí essa determinação dos coeficientes. Prosseguindo. O que é que eu preciso entender? O gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, gente, é uma parábola, certo? Só que essa parábola, ela tem uma ideia importante que você precisa guardar. É o seguinte, a parábola ela tem uma abertura. Ela tem a ideia do que a gente chama de concavidade, certo? Então, independente se sua parábola estiver mais para a esquerda ou mais para a direita em relação ao gráfico aqui, ou ela tem essa abertura para cima, dessa maneira, ou ela tem essa abertura para baixo, certo? A concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Guarde isso. Então, o termo é concavidade. Então, o que é que você precisa entender? Você precisa entender que essas duas parábolas aqui, elas representam uma função do segundo grau. Elas são funções do segundo grau. Tudo bem? Pronto. Marco, por que você está fazendo essa observação? Porque, por exemplo, ó, quando eu pego essa estrutura daqui, ó, pega aqui, plano cartesiano, de novo, eixo x e o eixo y, só para a gente dar uma ideia. Se você pegar e fizer a abertura da parábola para um lado, assim, ó, ou faz ela inclinada, assim. Elas são parábolas? São. Todas duas são parábolas. Só que tem um detalhe. Essas são parábolas que não são funções de segundo grau. Tá certo? Não são funções do segundo grau. Para ser função do segundo grau, só pode ser com a abertura para cima ou a abertura para baixo. E aí, o que é que a gente agora vai começar a analisar? Veja bem comigo aqui. Você já sabe determinar os coeficientes A, B e C. Beleza, isso é extremamente importante. Você já sabe que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ou com abertura para cima, ou com abertura para baixo. Ou é para cima, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Ou é para cima, ou é para baixo. Beleza? Show de bola. O que é que a gente vai estudar logo depois? A gente já vai começar a falar dos coeficientes. Como é que esses coeficientes influenciam a função do segundo grau? Que forma é isso? Vamos lá? Vem comigo aqui. Como é que isso funciona? Vamos jogar aqui no slide e olha só. Estudos dos coeficientes de uma função do segundo grau. Beleza? A gente tem aqui o primeiro, que é o coeficiente A. E olha só o que está escrito aí em relação ao coeficiente A. Está dito o seguinte: olha, o coeficiente A seu valor determina se há concavidade, ou seja, se a abertura da parábola
será voltada para cima ou se será voltada para baixo. Então, o que é que o A determina? Apenas isso. Então, se o A for positivo, a concavidade está voltada para cima. Então, ó, você tem isso aqui. Essa é a ideia. Beleza? Então, aqui está, ó, a situação em que o A é maior do que zero. Beleza? Então, ó, a abertura é voltada para cima. Então, esse é um ponto. Beleza, então já sei o coeficiente A. Coeficiente A ainda, segunda situação. Lembrando, ó, quando ele é o quê? Positivo. Ou seja, quando A é maior do que zero. Mas quando A for o quê, gente? Negativo. Quando A for negativo. Essa concavidade, essa abertura, será voltada para onde? Para baixo, tá? Então, aqui está para a gente a concavidade voltada para baixo. E aí a gente tem, galera, essa determinação. Isso é importante a gente conhecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto, coeficiente A. Só que tem um detalhe que eu quero trazer para você. Não esqueça de uma coisa. O valor de A não é marcado na função. O A, ele é apenas o que, gente? Determina. Apenas determina. Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Nada mais do que isso. Show de bola? Fique atento a isso, por favor. Beleza? Vamos lá. Você não marca A no gráfico. Não esqueça disso. É só uma questão de influência, abertura para cima ou para baixo. Estou sendo repetitivo porque isso é importantíssimo. Coeficiente C. Ô Marco, você sai do coeficiente C e pula, do A e pula ao B. Qual é o motivo? Para eu falar do coeficiente B para vocês, gente, eu preciso falar de um outro tópico que vai estar um pouquinho mais à frente. Já já eu mostro como é que o coeficiente B influencia a questão gráfica, tá? Qual é a importância dele para a gente? O que o coeficiente C indica? Seu valor indica o ponto, tá? O ponto onde a parábola intercepta o eixo que, galera? OY. Onde a parábola intercepta o eixo OY. Então, é por isso que esse cara daqui, C, ele é também denominado de interseção vertical, tá? A interseção vertical da parábola é aonde? É no ponto C, tá certo? É no valor de C. E aí a gente diz o seguinte: se C for maior do que zero, a parábola vai interceptar o eixo Y acima da origem, tá? Acima da origem. Ó, galera, eu tô aqui tentando desenhar o plano cartesiano todo bonitinho, mas nem sempre dá certo, tá? Então, só um pouquinho de paciência aí com o professor de vocês e vamos nessa. Então, galera, qual é a ideia aqui, ó? Concavidade, vai aqui, ó, a concavidade não importa. Se a concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. Mas o que importa, ó, é que a parábola corte Y acima da origem, ó. Nesse caso aqui, C maior do que zero. Pode aparecer assim também, ó. Parábola assim. Ó, ó o valor de C aqui. C maior do que zero. Isso independe se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, se eu pegar uma função, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Quando C for igual a zero, quando C for igual a zero, vai acontecer o quê? A parábola vai passar exatamente aonde? Na origem, ó. A parábola vai passar exatamente na origem. Então tá aqui a ideia, ó. Nesse caso aqui, ó, ela vai passar exatamente na origem. Beleza? Olha aqui, ó. O valor do C. No caso aqui, C igual a zero. Bem, passa exatamente na origem. E aí, ó, deixa eu lembrar aqui a vocês uma coisa que eu tinha dito.
Daqui a pouco eu volto, galera. Segura só um pouquinho aqui, ó. Lembra desse exemplo C? Eu tinha dito, ó, quando esse C for igual a zero, ele tem uma influência aqui na função. Que influência é essa? A gente já sabe. O fato do C ser igual a zero já está me dizendo que a parábola vai passar aonde, por favor? Vai passar exatamente na origem. Beleza? Pronto, é isso que a gente está analisando aqui agora com vocês. Vamos para a última situação. É quando C é o quê? Menor do que zero. Ó, então você já sabe. Se C é igual a C maior do que zero, quando C for maior do que zero, ela passa acima da origem. Quando C é igual a zero, ela passa exatamente na origem. E quando C for menor do que zero, vai passar exatamente aonde? Vai passar abaixo da origem. Vai passar abaixo da origem. Então, ó, beleza? Isso aqui. Pronto. Eixo X, eixo Y. E agora, vamos lá. C abaixo da origem, ó. Cavidade para cima. Aqui o traço estava saindo errado. E aqui, cavidade para baixo. Ó. Pode fazer assim, ó. Beleza? Melhorar rapidinho, galera. Só para ficar corretamente. Pronto, é essa ideia aí. Repare que aqui, ó, C menor do que zero. Aqui também, C menor do que zero. Então, são aqui as duas situações, as duas não, as três situações que a gente precisa guardar, beleza? E aí, onde é que eu quero trazer, o que é que eu quero trazer para vocês? Percebam uma coisa, deixa eu pegar aqui, galera, rapidinho, organizar aqui um outro slide para gente poder conseguir explicar o que é que eu quero aqui agora, tá? Vou trazer aqui, beleza? Só um pouquinho aí. Pronto, consegui. Era isso aqui, já fiz. Já vai aparecer para você. Então, repare aqui comigo agora, tá? Olha só. Quando a gente pega aqui, a gente ainda está no estudo dos coeficientes da função do segundo grau. O que é que eu quis apresentar para vocês? O que é que eu queria falar? Que eu disse assim, ó, daqui a pouco eu falo. Repare aqui nessa situação, nesse exemplo aqui. Quando você pega uma função aqui, mas que de exemplo 1. Quando você pega essa função, menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 9. Repare que você já sabe que isso aqui é uma função do quê? Do segundo grau. Beleza? Ela é uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Você já sabe que o valor de A dela é igual a menos 2. E o A é quem multiplica o termo de segundo grau, certo? É o coeficiente que multiplica o termo de segundo grau. E esse A é menor do que zero. E você já sabe que o valor do C é igual a quanto? A 9. Maior do que zero. Então, o que é que você tem de importante? Importante é o seguinte. E como A é menor do que zero, essa concavidade é voltada para onde? Para baixo. A cavidade é voltada para baixo. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Cavidade. Para baixo. Beleza? A outra, C é igual a 9, maior do que zero. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, corta OY acima da origem. Corta OY acima da origem. Ô, Marco, e assim, a gente não fez cálculo nenhum, não é isso? Não. Apenas com essas duas informações, três, né? Que ela é a função do segundo grau, o valor de A e o valor de C. Você já conseguiu determinar isso daqui. Tá claro? E isso daqui já consegue fazer até uma ideia do esboço gráfico. Mas qual é o problema? Para eu conseguir desenhar um esboço gráfico um pouco mais competente, eu preciso de outras informações. Uma delas, as raízes. Se essas raízes existem ou não, qual é o valor delas,
caso elas existam. Uma outra coisa que a gente ainda vai estudar, chamado de vértice. E o vértice vai ajudar na questão do valor do B, tá certo? Então, é esse detalhe que eu queria trazer para vocês. Vou colocar mais um exemplo aqui para a gente entender a aplicação disso, tá? Não tá uma aplicação tão completa, porque no caso da função do segundo grau, você precisa de outras informações, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 4/3 de x ao quadrado, vou colocar assim, ó, 4/3 de x ao quadrado menos 5x. Então, o que é que a gente sabe novamente sobre essa função? Vamos lá. Ela é uma função do segundo grau. Até aqui tudo bem. O valor de A dela é igual a 4/3, que é maior do que zero. E o valor do C dela é igual a zero. Pronto. Então, o que é que eu posso dizer? Ó, como A é maior do que zero, eu posso dizer que a concavidade é para cima. Beleza? E como C é igual a zero, eu posso dizer que corta OY na origem. Aliás, vou colocar... vou botar assim mesmo. Corta OY na origem. Ou de uma outra maneira, a parábola passa pela origem. Então, gente, essas informações nos ajudam a ter uma visualização do gráfico da função sem precisar fazer cálculos por enquanto. Show de bola? Guarda isso, por favor. Depois a gente vai falar do coeficiente B, certo? Vem comigo aqui agora. E aí, gente, para onde é que a gente vai agora? Vamos lá. A gente tem aqui raízes ou zeros da função do segundo grau. O que é uma raiz? Tá? Raiz ou zero é o valor que faz com que eu analise a função para saber aonde é que ela vai cortar o eixo x. Então, por exemplo, uma parábola ela pode cortar o eixo x. Ó, tá vendo aqui? Ela está cortando aqui em quantos pontos? Em 2 pontos, tá vendo? Está cortando em 2 pontos. Então, esses 2 pontos aqui, tem uma outra cor aqui para destacar. 2 pontos são as o quê? São as raízes da função, tá certo? São as raízes. Então, espera aí. Raiz está associado a quê, gente? Raiz está associado a determinar aonde a parábola, aonde uma função, e isso independe de ser função do segundo grau, do primeiro grau, exponencial, logarítmica, não importa. Vai determinar aonde a função corta o eixo Q, OX. Só que tem um detalhe. Se o ponto está em OX, se o ponto está em OX, ó, esse ponto que tem OX aqui, é um ponto em que o y é igual a quanto? A zero. Ponto sobre o eixo x. Ponto sobre o eixo x. É ponto em que o y é igual a zero. Então, eu já sei que nesse caso, olha só, preste atenção. Isso aqui é importante que eu vou falar para vocês. Eu não estou nem lendo o texto. Ó, o que você tem é isso aqui. Vamos imaginar que você tenha essa função aqui, ó. A seguinte função. A função é f de x. E lembre que f de x é a mesma coisa que y. E essa função seja ax ao quadrado mais bx mais c igual a quanto? Igual a nada. Ali está a sua função. Só que dessa função, você deseja determinar quem? As raízes. As raízes. Se você quer determinar as raízes, você tem que fazer o y igual a zero. E o y e f de x é a mesma coisa. Então, se você quer determinar as raízes, você vai fazer f de x igual a zero. E o que é f de x? F de x é essa expressão aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. E isso igualado a quanto? A zero. Opa, pera aí, Marco. Então significa o seguinte. Eu estava com uma função do segundo grau. Eu desejo determinar as suas raízes.
para determinar suas raízes, eu tenho que igualar a função a quanto? A zero. E quando eu igualo essa função a zero, o que é que aparece aqui para mim? É isso que você precisa tomar cuidado. O que aparece para você é uma equação do segundo grau. Então, eu preciso resolver a equação do segundo grau, guarde isso. Preciso resolver a equação do segundo grau para analisar a questão das raízes. Isso é de fundamental importância. Então, peraí, Marco, vamos coordenar. Quando a questão me pede as raízes, ela está me pedindo, tá certo? O ponto aonde a parábola vai cortar o eixo Q, X. Beleza. Esse ponto aonde a parábola corta o eixo X, ele tem y igual a quanto? A zero. Y é a mesma coisa que f de x. Então, se eu tiver uma função do segundo grau, qualquer outra função também, e quiser determinar as suas raízes, eu preciso pegar essa função e igualar a zero. E aí vai aparecer uma equação. No nosso caso, aqui nesse exemplo, como a função é do segundo grau, vai aparecer uma equação do segundo grau. Beleza? E, gente, isso é por demais importante para vocês. Tá certo? Por demais importante. A gente precisa. Então, peraí. Eu preciso saber a parte de função, show de bola. Mas quem vai aparecer agora para a gente é a parte de quê, gente? De equação de segundo grau. Tá claro isso? Vamos lá, vem comigo aqui. Então, vamos dar uma lida nesse texto aqui rápido, só para a gente entender. A raiz ou zero de uma função é o valor que anula, tá? Que anula, que torna igual a zero o valor da função. Ou seja, o que você está buscando é o valor da variável x, que faz com que o valor da variável y seja igual a zero. Para a sua determinação, basta igualar a expressão da função a quanto? A zero. Graficamente, a raiz indica o ponto onde a parábola intercepta o eixo Q, OX, que é o eixo horizontal. Guarde isso aqui, que isso aqui é importante. Tudo isso começou daqui, ó. Graficamente, a raiz indica o ponto onde a parábola intercepta o eixo OX, que é o eixo horizontal. Beleza? Isso aqui é importante, galera. Prosseguindo. E aí eu coloco aqui para vocês, ó, uma equação de segundo grau é toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a quanto? A zero. Beleza. Aonde você tem o quê? Sendo a, b e c os coeficientes da equação. Repare que esses coeficientes da equação são os mesmos coeficientes da função. Com a diferente de zero, a, b e c sendo números o quê? Reais. E aí a gente coloca aqui, ó, como é que a gente resolve. A gente resolve a equação do segundo grau pelo método de Bhaskara, calculando em primeiro lugar o delta, que é o discriminante da equação, b ao quadrado menos 4ac, e depois jogando aqui nessa fórmula, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, para calcular as raízes. Só que o que a gente precisa vem aqui agora. A gente tem o seguinte, galera, aqui é que começa a ficar interessante, tá? Por quê? Porque nesse momento aqui você vai entender essa questão do delta. Só para a gente lembrar, ó, vou trazer aqui rapidamente que o delta ele tem três valores possíveis, tá? Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. E é por isso que ele é chamado de discriminante. Por quê? Porque ele discrimina a questão do tipo das raízes da equação. Quando o delta é maior do que zero, ela vai ter duas raízes reais iguais e distintas. Ó, duas raízes reais e distintas. Não se preocupe com isso agora não. Tá certo? Duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a zero, ela tem duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais iguais. Ou até mesmo alguns dizem que tem apenas uma raiz. Agora, quando o delta é menor do que zero, a gente diz que ela não tem raiz real. Não tem, ó. Já ia embolar tudo aqui. Não tem raiz real. Beleza? Não tem raiz real. Entenda, ela tem raízes, só que ela entra no campo dos complexos e não é o nosso objeto de estudo. Beleza? Aqui no concurso
Só se estiver bem lá e você tem que ver como é que a banca cobra, que não é o nosso caso. Aí, por que eu pedi para você não copiar? Porque vai estar escrito, ó. Se delta é maior do que zero, existem duas raízes reais e distintas. Pronto. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui agora. Agora, a gente vai ter isso aqui. Eu vou traçar isso aqui duas vezes. Dois eixos X aqui. O que eu estou traçando aqui para a gente, galera, é o eixo X. E aqui eu vou traçar duas parábolas. Uma voltada para cima e a outra voltada para baixo. Bem, repare. Essa parábola aqui está cortando quantos pontos? 2 pontos. Esses 2 pontos, onde ela corta o eixo X, são as suas raízes x1 e x2. Beleza? x1 e x2 aqui são valores distintos. Tudo bem? x1 e x2 são valores distintos. Então significa o seguinte: quando a função tem duas raízes reais e o que? Distintas, o gráfico da função intercepta o eixo x em 2 pontos. Esses 2 pontos, e guarde isso, por favor. Se é ponto no eixo aonde, gente? X. Se é ponto no eixo X, o Y é igual a zero, ó. X1 e 0. X2 e 0. A mesma coisa aqui, ó. X1 e 0. E aqui, X2 e 0. Marco, por que tanta letra? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Aqui eu estou fazendo a explicação algébrica para vocês e já vou passar disso. Só que, às vezes, a prova chega para você e diz assim, ó. Seja uma parábola que passa nos pontos 2 e 0, 3 e 0. Gente, olha só os 2 pontos. 2 e 0, 3 e 0. O que é isso? Y igual a 0. Significa que ele está dizendo aonde a parábola corta o eixo X. Ele acabou de informar para você as raízes. 2 e 3 são as raízes. Tá claro? Por isso que essa informação é importante para vocês. E a gente vai aprender a usar. Vamos continuar aqui. Vamos lá. A gente já estourou um pouquinho aqui o tempo, mas vamos lá que a gente vai terminar essa explicação pelo menos. Quando delta, gente, é igual a zero. Quando delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais. Alguns dizem que é apenas uma raiz, certo? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você só tem uma raiz. Então, a parábola ela não vai cortar o eixo x em 2 pontos. A gente diz que a parábola toca no eixo x em apenas um ponto. Ó. O termo correto é que a parábola tangencia o eixo x. A parábola tangencia o eixo x. Ó. Opa, não era isso não, não é aí não. Tangencia, estou cortando não, eu estou marcando. Então, ó, tangencia. Então, nesse caso aqui, você teria que x1 é igual a x2. Vai tocar em apenas um ponto. Então, x1 é igual a x2. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele seria um ponto que você poderia dizer assim, ó, x1 e 0. E é a mesma coisa que você escrever quem? x2 e 0. Por quê? Porque x1 é igual a x2. A mesma coisa aqui, ó. Você poderia escrever x1 e 0. E é a mesma coisa que x2 e 0. Então, guarde isso. Quando delta é igual a 0, ela toca no eixo x em apenas um ponto. Ó, ela tangencia o eixo x. Agora, quando delta for menor do que 0, a gente não tem raiz real. E se ela não tem raiz real, se a parábola não tem raiz real, a gente diz que ela
Eu digo assim que ela sobrevoa o eixo X por cima ou por baixo. Ela não intercepta o eixo X. Quando ela não intercepta o eixo X, significa que ela não tem raiz real. Beleza, gente? Então, cuidado com isso. Organize a sua mente em relação a essas informações, porque isso vai ser importante quando da construção do gráfico ou na realização de questões. Isso é utilizado, tá? Então vamos repetir aqui. Delta maior do que zero. Duas raízes reais e distintas. Corta o eixo x em dois pontos distintos. A parábola corta o eixo x em dois pontos distintos. Delta igual a zero. Duas raízes reais iguais, ou como alguns dizem, apenas uma raiz. Ela toca o eixo x em apenas um ponto, ela tangencia o eixo x. Beleza? Quando o delta é menor do que zero, não tem raiz real. Então ela não toca no eixo x. Beleza? Ela fica toda por cima ou toda por baixo em relação ao eixo x. Beleza, galera? Vamos preparar então, fechar esse bloco. Já já a gente volta para dar continuidade a essa aula. Beleza? Forte abraço, galera. Tudo de bom.